Salve pessoal, hoje eu vim falar um pouco sobre a diferença entre o dropshipping global e o dropshipping BR, porque tem surgido muito por aí pessoas falando que o dropshipping no Brasil morreu, que o futuro é dropshipping global, e não é bem por aí. Para os que não me conhecem, eu sou o Cauã, trabalho com dropshipping fazem 3 anos, e atualmente tenho 2 operações de dropshipping no Brasil. E eu agora estou vendo muita gente falar mal disso e eu vou explicar um pouco minha experiência, falar como é que tá atualmente as coisas, tá bom? A primeira bomba que surgiu agora para dar argumento para as pessoas falarem que o dropshipping no Brasil morreu é o MetaEds ter adotado o imposto sobre bens e consumos, né? Os fins e cofins, que agora virou um imposto único e está sendo cobrado no Meta 12,5% e em breve também será cobrado no Google. Esse imposto, ele já existe em outros lugares do mundo. Não é uma exclusividade do Brasil, porque não sei o quê, porque o governo Lula faz o L, não. Isso não é uma exclusividade do Brasil. Esses impostos sobre o Meta já existem em outros lugares do mundo. O que acontece? A gente só começou a adotar de forma correta. Outra coisa que as pessoas estão falando e fazendo. Ah, tu cria uma BM lá fora e aí usa não sei o que de empresa, não sei o que lá. Se tu ficar para sempre tentando burlar o sistema, tu nunca vai construir uma empresa concreta. É a mesma coisa que a pessoa está tentando rodar lá fora com uma Shopify Payments e fica, Shopify cai, depois recupera, cai, recupera, cai, recupera, tu nunca vai ter uma instabilidade. Eu quero dizer que com essa atualização do Meta, a única coisa que ele está fazendo é acabar com o amadorismo do Brasil. Acabar com quem acha que é uma moleza ou simplesmente acha que não é empresa. Porque eu já falei isso outras vezes, que muita gente trata o dropshipping como um cassino. Pega um produto, investe tanto dinheiro nele, se ele não deu certo, parte para a próxima. E quem trabalha de forma séria sabe que não é assim. Não é escolher um produtinho milionário e só ficar colocando dinheiro em cima dele, se não der, parte pro próximo. Não é assim que a gente trabalha hoje em dia, seja no dropshipping Brasil ou no dropshipping global. Agora eu vou falar um pouco das diferenças dos dois, porque tem seus benefícios e tem seus malefícios. Vou começar pelo dropshipping no Brasil, que é onde eu tenho mais experiência, é onde eu trabalho. O dropshipping no Brasil, ele tem a principal questão, que é você mesmo. Tu conhece a cultura, tu conhece a língua, tu conhece as pessoas. Porque para tu fazer tua loja, tu precisa adequar ela ao teu público. Um dos principais argumentos que as pessoas estão utilizando para tu conseguir fazer loja na gringa é a IA. Mas cara, não basta só inteligência artificial. Desculpa te dizer, não basta só inteligência artificial. E aí eu respondo por quê? Porque muitas pessoas que estão no meu grupo já me mandaram a loja delas e tinha erros de inglês grotescos. Que uma pessoa que entende o mínimo de inglês não cometeria, entendeu? O que a pessoa fez? Ela pegou o texto e jogou no ChatGPT, só que o ChatGPT às vezes ele não faz a tradução perfeita. Então, tu precisa conseguir fazer essa filtragem. Só que como é que tu vai fazer essa filtragem de uma língua que tu não entende? Ah, Cauã, mas eu rodo em Portugal. Beleza. Então, rodando em Portugal, tu já tá quebrando a primeira barreira, que é a barreira linguística. Ah, Cauã, mas eu tô rodando na Espanha, espanhol é parecido com o português. É parecido, mas não é igual. Mesma coisa. Eu vi esses erros grotescos no inglês, mas eu também vi erros no espanhol. Porque, por exemplo, a pessoa fez uma tradução literal. Ela pegou o add to cart, ou adicionar carrinho, e traduziu literalmente para o espanhol. E não é assim que fica. Lá na Espanha eles utilizam outros termos. Mas eu vou pegar outro exemplo, que também é a barreira cultural. Eu já vi gente cometendo um erro que pode parecer simples, mas eu já vi gente rodando itens de inverno, sendo que o inverno estava acontecendo aqui, não lá. Mas beleza, isso é amadorismo. Eu tô falando até para quem já passou do amadorismo e ainda quer rodar lá fora. Tem uma grandíssima questão. Tu não entende as pessoas. Não tem como tu entender uma cultura sem tu estudá-la e principalmente sem tu estar lá, entendeu? É muito mais complicado tu estudar uma cultura somente pela internet. Porque, vamos lá, a gente pegou a primeira barreira, que é a barreira linguística, beleza. Rodo para Portugal ou rodo para algum país que tem uma língua muito semelhante, tipo Espanha, que eu ainda acho que tem esse problema. Como é que tu vai conhecer as pessoas? Tu vai ter que ou começar a frequentar ambientes online que essas pessoas estejam presentes, ou comunidades. Só que ninguém faz isso, cara. Porque o comportamento de compra de alguém que mora na Europa e o comportamento de quem mora no Brasil é extremamente diferente, beleza. O Brasil tem a sua maior sofisticação por causa dos golpes. Ah, Cauã, mas eu rodo para Irlanda do Norte. Cara, independente. As pessoas lá na Europa têm um comportamento de compra diferente. E eu vou falar da principal barreira que os gurus não falam para você quando eles tentam te vender um curso de Drop Europa. O que acontece? Lá na Europa, vamos supor Inglaterra, Reino Unido, a moeda é 7 vezes mais forte do que a moeda brasileira. Tu acha mesmo que no MetaEds tu vai gastar a mesma quantidade de dinheiro? Mas é claro que não. Se aqui no Brasil tu tá gastando 10, 20 reais por dia, lá tu vai ter que gastar 100, 150. Porque é uma moeda 7 vezes mais forte.
vai ter que gastar muito mais, vai ter que ter um capital para colocar na frente, porque, Cauã, mas lá ali no meu MetaEds está gastando em real. É que tem uma seguinte questão, as pessoas que entendem e não entendem o MetaEds. O MetaEds ele é um leilão, ou seja, tem esse cliente específico. Quanto tu vai pagar para esse cliente, para tu aparecer na For You desse cliente? É basicamente assim que funciona. Os anunciantes, eles têm uma moeda 7 vezes mais forte. Então, para tu ganhar deles, porque assim, ó, é o que eu falei, é um leilão. Para tu ganhar, para tu estar melhor posicionado, tu precisa gastar mais. E esse gastar mais não é um pouco mais, é gastar muito mais. Porque, beleza, vamos supor que a pessoa que está no teu bloco de anúncio está gastando 10 libras por mês, que para eles é equivalente a 10 reais. 10 libras. Tu vai ter que gastar 70 por dia. Vai ter que gastar 70 reais por dia. Se tu fizer um cálculo de gaveta, dá mais ou menos R$ 2.100 por mês. Para algumas pessoas pode não parecer inviável, mas assim, ó, eu tô só dando um exemplo, R$ 2.000 por mês numa campanha simples. Tu tá gastando 10, quer dizer, 70, mas que a pessoa tá gastando 10 libras. Mas pensa, uma estrutura, tu não vai estar gastando somente 10 libras, tipo, só isso e ponto, acabou. As campanhas não vão se resumir somente a isso. Beleza, eu ensino em algumas aulas do grupo que tu pode começar gastando R$ 6 na tua campanha, assim, mas tu não vai rodar uma campanha de R$ 6 e acabou. Não, tu vai estar rodando 2, 3, 4 campanhas. Então, imagina isso vezes 7. Então, o principal problema, barreira financeira. As pessoas não entendem quanto dinheiro tu vai ter que gastar quando tu estiver na Europa, se estiver rodando lá. Outra coisa, se tu quiser rodar de forma séria com Shopify Payments, tu vai ter que conseguir um documento europeu e fazer o ITIN. A gente já primeiro falou sobre a parte do dinheiro. Cauã, quanto é que tu recomenda? Isso não é recomendação minha porque eu não rodo na Europa. Isso é recomendação de uma das pessoas que está lá no grupo e roda e fatura bastante lá na Europa, que é pelo menos R$ 10.000. Sim, R$ 10.000. Acho que para a maioria da realidade dos brasileiros isso é muito dinheiro. Isso não é um caixa que tu vai ter logo de começo. Enquanto que tem alguns gurus aí dizendo R$ 500 tu começa, não sei o que, não sei o que lá. Tu acha mesmo? Sendo sincero. Ah, Cauã, lá na Europa eu vou ganhar 5 vezes mais, porque ganhar em moeda forte, porque não sei o que, não sei o que lá. Tá bom, tu tá ganhando em moeda forte, beleza. Qualquer venda que tu fizer já é um excelente faturamento. Só que tu tem noção do quanto tu vai ter que gastar para conseguir essa venda? Cauã, eu vou rodar na Europa organicamente. Aí é outra história. História completamente diferente, porque tu vai estar rodando de forma orgânica. Se tu conseguir construir uma estrutura excelente e rodar de forma orgânica, teu lucro vai ser estrondoso. Mas eu falei, ainda tem as questões legais, porque imposto, porque tu tá rodando sem estar no país. Então tem essas questões. Outra coisa, eu já vi, aparentemente os gurus não estão falando disso. Eu já vi gente com a loja aberta e não tem número no país que a pessoa tá rodando. E aparentemente eles falaram que não precisa. Como assim? Tu tá rodando no país e tu não tem um número de telefone daquele país para o cliente entrar em contato no suporte? Então, resumindo, o drop na Europa é bom, só que não é a mil maravilhas que estão fazendo parecer. E drop nos Estados Unidos? Cara, drop nos Estados Unidos eu não gosto nem de comentar, porque o drop nos Estados Unidos já é outro nível. Assim, ó, se eu for colocar o nível de dropshipping, eu coloco o Brasil aqui, Europa aqui, Estados Unidos passa da curva. Porque o dropshipping lá existe, não é que existe há muito tempo, mas já chegou no público de internet há muito mais tempo, nas pessoas mais geral, porque vamos pegar aqui o dropshipping, por exemplo. O dropshipping em 2017, 18, era só para quem era muito nerd, para quem era muito nerd de internet, para quem realmente ia atrás das coisas e entendia. Agora o dropshipping ele já está se tornando algo mais comum, vamos dizer. Beleza, a base de dropshipping no Brasil não deve passar de 1 milhão. Só que estar mais comum, as pessoas estão tomando conhecimento do que é. Tô falando também do meu grupo de amigos, do meu grupo pessoal. A maioria já sabe o que é, beleza, eu trabalho com isso e eu comento um pouco sobre. Mas alguns sabem, independente de eu ter falado. Por exemplo, eu cheguei numa pessoa adulta e falei que trabalhava com dropshipping e a pessoa sabia o que era. Eu falei, trabalho com dropshipping. Em vez da pessoa ficar assustada, ela realmente sabia. Nossa, que legal, tu trabalha com isso. Então, dropshipping já está se tornando mais comum aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos já é outra parada. Porque o nível de sofisticação das lojas é completamente absurdo. As lojas lá já tem estruturas, já tem coisas que a gente não consegue nem imaginar, entendeu? Por exemplo, a gente aqui agora tá chegando nessas coisas de agente de IA e tudo mais. Eles já usam suporte de IA lá há tempos, cara. Há tempos. E voltando um pouco para falar aqui do drop do Brasil. O drop no Brasil não morreu, cara. A única coisa que teve é esse imposto. Beleza, tu vai estar perdendo um pouco da tua margem. Mas acontece. Tu vai lá, aumenta o preço do teu produto.
tenta aumentar teu ROI, tenta aumentar teu LTV, porque só assim tu vai conseguir se livrar desses pequenos problemas. Então, gurizada, fiquem esperto com quem vocês escutam, vem falando sobre Drop Europa. O Drop Brasil, beleza, ele tem seus problemas, que é a questão da taxação, que é a questão dos correios serem demorados, sobre a sofisticação do mercado, só que isso daí é praticamente no mundo inteiro. Então, o Brasil, ele tem as vantagens que eu falei ali no começo para vocês, que é a questão que tu consegue começar com menos caixa, tu conhece a cultura, tu conhece as pessoas, tu conhece o comportamento de compra, tu está aqui, a língua é a tua língua nativa. Dificilmente tu vai cometer algum erro, porque é a tua língua. Eu até esqueci de comentar isso anteriormente, sobre tu analisar a tua própria loja. Tu faz isso com copy. Quando tu vai escrever tua copy, pelo menos deveria, tu vai lá, tu pode gerar a copy na inteligência artificial, mas tu vai ter que fazer uma parte à mão, porque tu vai estar dando uma relida, vai ver que tem alguns termos defasados, alguns termos que não se encaixam, e reescrever à mão. Como é que tu vai fazer isso numa língua que tu não entende? O máximo que tu vai poder fazer, ChatGPT, vê se tem algum erro. Só que se foi ele mesmo que criou, como é que ele vai identificar os erros próprios? Às vezes o ChatGPT não consegue, entendeu? Então, tu tem que saber o mínimo, mas eu não digo o mínimo, acho que até um nível intermediário da língua de onde você está rodando, tá bom? Por isso que eu ainda sou muito fã do Drop Brasil e faturo muito e continuarei faturando, tá bom? E galera, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu trouxe aqui um conteúdo um pouco mais rápido, porque eu vi muita gente lá no grupo falando sobre Drop Global, não entendendo muito bem como é que funcionam as coisas. Eu resolvi dar essa passada por cima só para explicar um pouco da minha experiência e bater um pouco de frente com os gurus, tá bom? Então, muito obrigado, se inscreve aí e valeu!